Gravando. Fala pessoal, beleza? Emanuel aqui, mais um vídeo especial no Litera Science, hoje com uma convidada de novo especial, minha irmã Mariana. Mari, dá oi aí pessoal. Oi gente! Eu sou a Mari, sou a irmã mais nova do EMA e tô chegando aqui no Litera, o primeiro vídeo, mas espero que seja só o primeiro, que vai ter vários. Bom pessoal, eu trouxe a Mari aqui para um vídeo bem diferente no canal, que é um vídeo pra gente trazer um pouco uma coisa que a Mari é muito profissa, a Mari é show de bola, que é como a gente pode se posicionar, né, nas redes sociais dentro dessa nossa área aqui do Booktube, dentro do Bookstagrammer. Mas deve se pensar assim, por que, né? Por que vão falar disso, né? E eu queria que a Mari se apresentasse um pouco. Mari, o que tu faz exatamente, assim, para o pessoal te conhecer? Então, eu sou Relações Públicas e eu trabalho com posicionamento de marca. E então, o que é posicionamento de marca? Nada mais é do que ajudar pessoas, né, e marcas a se posicionarem tanto no meio digital quanto no offline. E é bacana de estar aqui porque a gente começa a entender que posicionamento de marca vale para todo mundo, né? Vale tanto para marcas, empresas, como para marcas pessoais. Então, já agradeço aí o convite, Emma, valeu! É isso aí. Bom, pessoal, na verdade você pode. Quem tá aí, quem acompanha os Instagrams de livros, quem acompanha os booktubers, sabe que a gente está aí numa crescente muito grande de canais literários, a gente está numa crescente muito grande de Instagrams literários, né, que chamam de bookstagrammers, e é por isso que a gente está aqui para conversar um pouco, né, de que forma a gente pode utilizar essas ferramentas para ajudar na nossa divulgação de conteúdo. E uma coisa que me assusta muito, e a Mari pode começar falando disso para nós, que é a questão de que nós, enquanto divulgadores científicos, divulgadores de livros, nós somos pessoas que estamos postando ali, mas a gente não está vendendo nada, a gente não está necessariamente vendendo um livro, a gente está divulgando aquele livro, divulgando aquele conhecimento. Qual é a relação disso, Mari, com as questões de vendas, né? Legal. Então, quando a gente fala em posicionamento, volta e meia a gente pensa assim, né, que é só para quem vende algum produto ou só para quem tem alguma empresa. Posicionamento de marca, posicionamento pessoal é para todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humaninhos que querem algum reconhecimento. Então, seja esse reconhecimento para alguma marca específica, seja esse reconhecimento para si, né, para sua imagem, para o seu canal, para pro seu profissional, enfim. Então, se tu quer ter um reconhecimento sobre alguma coisa, tu é uma marca. Então, esse é o primeiro ponto bacana de falar, porque todos vocês que têm canais, né, ou que estão no Instagram querendo uma visibilidade, vocês são uma marca. Então, a gente precisa começar a se enxergar como uma marca e entender como essa marca, né, tá posicionada, como essa marca vai conseguir credibilidade, reconhecimento, visibilidade. Então, acho que é mais ou menos por aí o nosso papo de hoje, assim, o primeiro ponto, entender. Todos nós, né, que estamos buscando reconhecimento ou visibilidade por alguma coisa, a gente é uma marca. Sim, e uma coisa que eu sempre, que eu na verdade eu observo muito nos Instagrams literários, inclusive no Litera Science a gente tem isso, e que é muita a ideia, né, de o Instagram é aquele que tira foto só do livro, né? Então a gente não sabe se a gente está interagindo com o livro ou se tem uma pessoa atrás dali, né? Então parece um pouco estranho pensar, mas se vocês olharem, tem muito Instagram que a gente às vezes nunca vê a cara da pessoa e não sabe quem é, né? Então a Mari sempre fala isso, da questão de a gente ter que relacionar com uma pessoa. Uhum. Cada vez mais, né? Isso tanto para marca de empresa também, mas vamos trazer para nós. Cada vez mais as pessoas querem se relacionar com pessoas que sejam reais, né? Que sejam verdadeiras, que sejam que tenham suas próprias perspectivas, que tenham seus próprios discursos, que tenham a sua própria forma de ver o mundo. Então eu quero saber, além da dica de livro, quem é que tá por trás dessa dica, né? Quem é essa pessoa que tá me dando dica? Enfim, o que essa pessoa acredita? O que essa pessoa faz? O que impulsiona essa pessoa para me dar dicas de livros, né? Então é só a gente começar a observar, existe um crescimento também de consumo mesmo, com marcas que representem a nossa voz, né? Então são marcas que falam aquilo que a gente gostaria de falar. Então o mesmo serve para marca pessoal, o mesmo serve, né, para o seu canal de YouTube ou para o seu canal do Instagram. As pessoas querem se relacionar e querem de alguma forma interagir com aquilo que também faz sentido para elas. Então essa parte de ser real é o
que eu mais defendo, assim, a gente precisa ser de verdade, e eu falo em feed quente, né, que esse feed precisa ser quente, as pessoas precisam sentir que há uma humanidade, que há inclusive um dinamismo, assim, em conteúdos, enfim, interação. Então é uma coisa, tem que ser próximo, né, a gente tem que criar perfis e criar canais, enfim, que sejam próximos e que sejam reais. Então é bem importante isso na questão de posicionamento de marca. E um pouquinho do que a gente também conversa, né, Emma, é da gente ter uma personalidade bem forte, assim, né? Eu acho que, não sei o quanto isso está presente hoje, né, nos canais de booktuber, enfim, mas é muito importante que se tenha uma personalidade que prevaleça, então que essa pessoa lá do outro lado consiga identificar qual é a personalidade desse perfil, porque existem milhares, né, tu mesmo falou aí, existe um crescimento de muitos e muitos perfis que dão dicas de literatura, enfim, então eu preciso de alguma forma convencer essas pessoas a que o meu conteúdo, né, a que as minhas dicas, enfim, a que a minha interação também é legal. Então as pessoas se conectam com a personalidade do meu canal, né, com a minha personalidade, com a personalidade daquilo que esse canal tá nos trazendo. E uma coisa que eu acho legal, Mari, do Instagram é que talvez ele permita essa questão de tu ser um pouco mais você mesmo, né? Principalmente as pessoas, assim como eu, que tem um canal no YouTube e tem um canal no Instagram, né? No caso, tem um Instagram para divulgação de fotos, de leituras. O Instagram ele te aproxima muito mais, né? Uma coisa que eu converso muito com meus colegas do BookTube é isso, né? Que tipo, o Instagram ele permite muito mais contato do que o YouTube. Uhum. E uma coisa legal que é, por exemplo, no YouTube às vezes a gente cria uma persona, que é a forma como tu se movimenta na frente da câmera, a forma como tu posiciona o teu cenário, tudo isso. E no Instagram não. No Instagram parece que é mais vida real, né? Uhum. Que é uma questão assim, tipo, pô, tu pode postar uma foto deitado lendo, sei lá, né? Tipo, mais real do que o vídeo do YouTube, né? Sim, bem legal, porque posicionamento, o Instagram é bem isso que tu tá me dizendo, assim, né? Além dele ser real, ele é próximo e ele é muito dia a dia, né? Então ele é muito, eu senti mesmo o que essa pessoa tá fazendo no dia a dia dela. Sobre persona, assim, de se criar uma persona no YouTube, eu acho que é bacana também de falar do quanto que a gente consegue manter essa persona, né? Então não adianta criar uma persona super divertida, né, lá no YouTube e não conseguir manter isso nos teus outros canais ou nas tuas outras formas de comunicação. Então se for criar uma persona que não necessariamente é exatamente como tu que se crie uma persona com a certeza de que tu vai conseguir manter esse posicionamento, de que tu vai conseguir manter a forma com que essa pessoa se comunica, os discursos que essa persona tem, enfim. Então é bem importante que, se por algum acaso, né, algumas pessoas se sentem mais à vontade daqui a pouco de criar personas, inclusive personagens, assim, né, que esse personagem seja mantido em todos os canais e também entender o que a pessoa do outro lado espera desse personagem, né, espera dessa persona que tu tá construindo. Por exemplo, né, exemplo bem prático, se tu te posiciona, por exemplo, com algum posicionamento de discurso político ou de alguma bandeira que tu levante, sei lá, que tu tenha esse posicionamento sempre, né, toda vez que você aparecer na rede, que você lembre, né, qual é o posicionamento que tu identificou que tu queria ter. Por que isso, né? Porque só se mantém uma marca, só se mantém um posicionamento quando se tem consistência. Então não adianta daqui a pouco, inclusive, né, hoje é muito fácil daqui a pouco eu tenho um canal com um nome fictício, mas as pessoas de alguma forma sabem o meu nome real, né? Tipo, Litera Science do Emanuel Rocha. É muito fácil entrar lá no teu perfil pessoal daqui a pouco e identificar que tu não tem nada a ver com aquela pessoa lá que tá fazendo vídeo pro Litera. Então isso tem que estar muito comunicado, muito, muito de verdade mesmo, assim, né? Do que se consegue segurar, qual a personalidade que tu consegue manter. Então levar em consideração isso, assim, bom, será que eu ser super divertido no meu canal, eu vou conseguir manter essa personalidade para as pessoas sentirem que eu sou real nos outros canais? Então acho que é importante também considerar qual é a personalidade que tá se criando, né? Qual é a persona que tá se criando. Essa questão de posicionamento é muito importante, que ele seja real, mas que tu entenda de que, pelo menos eu vejo, né, Mari,
que às vezes todo posicionamento talvez possa até perder algum nicho de seguidores, mas que talvez não é eles que você realmente quer, né? Bem recentemente agora teve uma pequena treta assim no YouTube geral, que algumas pessoas começaram a pedir, né, que os canais se posicionassem, né, contra o governo Bolsonaro, por exemplo. O Litera Science foi um que se posicionou lá no Instagram, vários outros, assim, muitos se posicionaram, a maioria se posicionou, mas alguns se sentiram desconfortáveis, de certa forma, porque não querem esse tipo de posicionamento, né? Ou não acham necessário, por mais que sejam anti-Bolsonaro, eles não querem, talvez, perder. Mas no momento que tu se posiciona, tu tá disposto ali a talvez perder um outro, ganhar outros, né? Mas tu tem a tua cara ali, né? E tu mantém esse posicionamento. Sim, é fundamental não só, né, eu entendo que para algumas pessoas, ou para alguns canais, ou para algumas marcas, seja mais difícil ter um posicionamento político, mas isso a gente pode trazer em posicionamento de diversas frentes, assim, né, inclusive contra preconceito, ou discriminação racial, enfim, todas essas visibilidades que é pra gente mostrar pro nosso público o que a nossa marca acredita, né, qual é o discurso que a gente tem. Eu defendo, né, que todas as marcas pessoais, enfim, tem que ter um posicionamento para que as pessoas do outro lado saibam com quem elas estão se relacionando. Então, esse de ficar com medo de, vou perder seguidores, ou daqui a pouco, será que realmente é necessário? Bom, se tu quer ter uma personalidade nesses canais, né, se tu quer realmente que essas pessoas se identifiquem de verdade contigo, tu precisa ter um posicionamento forte, sim, enfim, de várias frentes, né, mas tu precisa identificar que se isso faz muito parte de quem tu é, né, que tu utilize deste canal pra mostrar isso pras pessoas e pra se aproximar. E é bem o que tu trouxe, assim, quando a gente se posiciona, a gente tem que estar disposto, né, e saber que sim, algumas pessoas não vão se conectar com o que a gente tá dizendo, sim, talvez a gente perca alguns seguidores, ou enfim, algumas pessoas que nos seguem, que nos acompanham, mas eu acho que é mais importante tu fortificar aquelas pessoas que realmente têm a ver contigo, do que tu ficar querendo agradar todo mundo, porque a gente sabe que, né, é impossível. Enfim, quando a gente tem uma marca e um posicionamento, a gente tem que identificar isso também. Bom, não é todo mundo que vai se identificar com o meu canal, mas que eu me identifique, que aquelas pessoas que se identifiquem realmente estejam ali porque sabendo, né, quem eu sou, sabendo o que eu acredito, sabendo o que eu defendo, enfim, acho que isso é bem importante. E é uma forma de aproximar mais e de tornar, uma coisa que a gente conversa também, né, Emma, de tornar uma comunidade real, então de formar uma comunidade real, que as pessoas, a gente quer, né, formar comunidades, a gente quer... Isso aí que eu ia perguntar agora pra ti, né, porque, por exemplo, eu, quando fui criar e quando eu resolvi até voltar agora com o Litera, uma coisa que sempre fiquei assim era de não ser só mais um, né, então, tem tanto canal, tem tanta gente no Instagram divulgando leitura, que é a questão daquele diferencial, né, que eu ficava, putz, o que é o meu diferencial, o que eu posso fazer aqui, né? Então, como a gente acha isso, né? Isso a gente até tava comentando, né, Emma, de tipo, não é muito bacana que cada vez mais tenham mais pessoas incentivando a leitura, né? Mas se a gente for pra rede fazer o que todo mundo tá fazendo, a gente vai ser só mais um, né? Então, por que eu vou seguir o Emanuel se eu já sigo fulano e ciclano que também dão dicas de livros ou que também falam sobre isso? Então, de alguma forma, a gente precisa se conectar de verdade com o Emanuel, né? Enfim, com essas pessoas. Então, tu criar um diferencial é tu entender que as pessoas estão ali por algum motivo muito único, né? Então, o que tu tem pra oferecer pra essas pessoas que vai um pouco além das tuas dicas de livros. Então, bom, né, gente, me perdoem, né? Mas dicas de livros, se eu quiser só dicas de livros, eu entro ali no Google ou entro em qualquer lugar e eu acho dicas de livros. Agora, eu quero dicas de livros do Emanuel por algum motivo. Eu quero dicas de livro, né, do canal X por algum motivo. Então, é esse motivo que a gente precisa lembrar as pessoas e ativar nas pessoas do porquê a nossa dica, né? Ou enfim, porquê a nossa interação, porquê as coisas que a gente faz, fala e, enfim, fazem sentido. Eu tenho 3 perguntas, assim, pra identificar diferencial de marca, que eu acho que cabem muito bem pra identificar o diferencial do teu canal ou o diferencial do teu perfil. São elas, até anotei aqui uma cola. Por que você quer ser reconhecido? Então tem que parar e tem que identificar, gente.
qual é o reconhecimento que eu quero, né? O que eu quero com esse canal? Ai, Mari, mas eu não quero um super reconhecimento porque isso aqui é só um hobby. Bom, né, se tu criou um canal ou se tu tem um perfil, algum reconhecimento tu quer. Então tem que identificar, inclusive, qual é, talvez seja esse o reconhecimento. Ah, eu quero reconhecimento de alguém que curte livro e quer disseminar a leitura. Ok, já é um reconhecimento que tu tá esperando a partir daquilo. Então, a primeira pergunta é refletir, né, parar e refletir. O que eu quero ser reconhecido? A segunda pergunta é, por que esse canal existe? Ou por que esse perfil existe? Por que o Litera Science existe? Né? A gente parar e identificar. Por que esse canal existe? E conseguir, né, a partir dos nossos posts, a partir dos nossos posicionamentos, a partir dos nossos conteúdos, identificar esse porquê, né? Mostrar esse porquê. Então, primeira pergunta, como eu quero ser reconhecido? Segunda pergunta, por que esse canal existe, né? Porque só para dar dica, acho que é um pouco, é muito amplo, né? A gente precisa ser um pouquinho mais específico. E a terceira é o que você está disposto, né, a mostrar, que tipo de informação sobre ti, sobre a tua vida, sobre o teu posicionamento, tu tá disposto a mostrar. Então essa é uma pergunta também para identificar que, bom, talvez tu não esteja disposto a mostrar, sei lá, o lugar onde tu mora, ou talvez tu não tá disposto a falar sobre a tua vida pessoal, mas então dentro da tua personalidade, sabendo, né, que a gente precisa se aproximar, bom, de que forma que eu tô disposto a me aproximar com essas pessoas. Então são 3 perguntas que eu acho que são bem legais para identificar o diferencial e para identificar uma nova forma de fazer o seu canal, de fazer o seu perfil. E daí eu penso assim, depois que a gente consegue formar exatamente isso, né, achar teu diferencial, saber se posicionar ali, a gente vai ter um grande objetivo, que é basicamente tu construir pessoas que são fiéis a ti ali, digamos assim, né? Então, uma pequena comunidade que são tuas, e é muito difícil, porque talvez os primeiros seguidores tu vai tendo, tu vai juntando gente ali, e as pessoas, na verdade, ainda não querem criar elas estão procurando alguma coisa ali e tu tem que trazer, né? Então, no momento que tu conseguir criar essa comunidade, que talvez seja o objetivo, né? Tu criar uma comunidade de pessoas ali, a maior dificuldade que tem é tu manter essa interação com essa comunidade. Então a Mari sempre diz pra mim, assim, ela puxa minha orelha lá, não, tem que responder todo mundo, tem que interagir com essas pessoas, né? Então, Mari, qual a importância de montar isso, né? Montar essa comunidade, de se manter ativo, digamos assim. Sim. Então, eu acho que relacionamento é a base, assim, de qualquer imagem pessoal, enfim, qualquer imagem de empresa. Então, acho que existem formas de se relacionar, né? Como aquilo que eu falei. Bom, como vai ser? O que eu tô afim? O que eu tô disposto a fazer? Eu entendo que daqui a pouco a pessoa que tem muitos seguidores não consegue responder todo mundo. Eu entendo isso. Mas então precisa achar alguma forma, né, de que essas pessoas sintam que tu tá conversando com elas. Então, bom, eu não tenho tempo de ficar respondendo todos os dias. Bom, mas então tira, sei lá, algum tempo aí na tua semana, ou vai ser um dia por semana, em que tu vai responder essas pessoas. E é importante ser muito sincero com as pessoas que te seguem, né? Tipo, olha, né, gente, não consigo responder todo mundo toda hora, eu estabeleço tal dia onde eu vou responder vocês, ou daqui a pouco recebe daqui a pouco várias perguntas muito similares, faz um stories, né? Tipo, gente, olha só, recebi várias perguntas assim, não vou responder cada um, porque, enfim, né? Enfim, ser sincero, assim, bom, isso não. Daqui a pouco, até inclusive de dizer quem tem aí o canal ou o perfil como um hobby, de dizer, olha, gente, isso aqui é um hobby pra mim, eu tô me divertindo também, então às vezes não consigo dar completa atenção pra vocês, mas eu tô aqui, eu quero interagir. Enfim, eu acho que principal, né, é esse relacionamento e essa sinceridade, inclusive de quando demorou pra responder, né, que é uma coisa que eu sempre falo pro Emma. Claro, o ideal é responder no mesmo dia. Não deu, que a gente seja sincero. Tipo, oi, fulano, teve uma época aí em que a gente o Emma ficou um tempo sem postar. Uma semana, ou sei lá. E o que a gente tem que fazer? Falar real, gente. Olha, realmente, a gente deu um time, tu tava tucanado de doutorado. Eu lembro que a gente fez um post, assim, de falar a verdade, sabe? O que tá acontecendo nessa marca, né? Acho que isso que aproxima e isso que é criar tal comunidade, né? Porque daí as pessoas, tu cria um relacionamento com essas pessoas e naturalmente cria um reconhecimento. Dentro disso também, né, Emma, acho que é importante também da gente identificar o que essas pessoas têm de além de gostar só de livro, né? Eu ia comentar isso.
Que tipo, a gente sempre pensa assim, putz, tem tanto canal de literatura e tal, mas aqueles que fazem mais sucesso, que eu vejo pelo menos, eles trazem sempre alguma coisa a mais, alguma coisa muito sua, né? Não necessariamente que, tipo, o Litera Science tenta trazer literatura junto com ciência, cultura, educação, mas não necessariamente isso, mas ter um a mais, né? Como que, né, tu vai pensar no teu público de mostrar que tu gosta além disso, né? Não só de livro, né? Sei lá, às vezes tu gosta também de séries, né? Onde tu vai entrar nesse nicho? Sim, é bem massa de começar a perceber quem são as pessoas do outro lado, né? Isso é fundamental de fazer também. Tipo, quem que tá vendo o meu canal, né? Quem são as pessoas que curtem as coisas que eu falo? Gente, e assim, a gente tá falando, pode ser 5 pessoas que curtem o que tu faz. Quem são essas pessoas? Por que elas se conectaram contigo? Por que elas estão ali? Então, tu começar a perceber quem são as pessoas do outro lado, nos ajuda, né, a entender que o nosso canal, que o nosso perfil, enfim, vai além, né, só de livros. Então, é identificar o que essas pessoas... Bom, as pessoas querem dicas de livro, mas o que mais será que elas gostam? Sim. Talvez elas gostam, né, que nem tu trouxe, séries, ou talvez sejam pessoas que estão esperando de mim algum posicionamento, ou talvez sejam pessoas que gostam de, sei lá, né, passear no parque. Então, que tipo de dica, sei lá, são pessoas que gostam de viajar, que tipos de dicas que eu dou para essas pessoas de viagem. Então, tudo isso tem muito... quando a gente para entender que o nosso público gosta de várias coisas. Tipo, a pessoa que gosta de livro, gente, ela gosta de várias coisas. Tipo, tem várias coisas que tu pode conversar com essa pessoa. Claro, né, sem fugir do que faz parte do teu posicionamento, do que faz sentido pro teu canal, obviamente. Mas tem um monte de coisa que faz sentido. Cara, viagem, cultura, arte, né? O que tem além que essas pessoas também gostam. Então, acho que é uma forma de se relacionar e de criar um relacionamento mais firme, assim, né? Sei lá, criar um relacionamento mais humano, inclusive, com essas pessoas. Então, acho que é bem importante que se abra a mente, né? Pra que essas pessoas do outro lado gostam de livros, ok? Mas que também tu pode te relacionar com elas de outras formas. Bom, Mari, dicas pro pessoal aí que tá Dicas! de até renovar seu Instagram, começar a fazer questões de Instagram, né? Aquelas dicas de equilíbrio, aquelas dicas de como produzir conteúdo, né? Legal. Que tu nos deixa aí. Legal. Dica, eu sempre falo de equilíbrio de postagem, que dá pra deixar aqui equilíbrio de postagem, que eu tenho uma coisinha que eu gosto de mostrar. E o que é equilíbrio de postagem, gente? Pra quem vende alguma coisa, então, que eu acho que tem alguns booktubers que também vendem coisas, né? Daqui a pouco vendem algum... não sei, enfim, tem gente que talvez venda alguma coisa a partir do seu canal. Pra quem vende, é importante de fazer equilíbrio tanto daquele teu produto, como do teu conceito e como fotos de respiro, que a gente sempre fala, né, das tais fotos de respiro. Ok, não vendo nada, mas é importante fazer conteúdos que a gente pode separar, por exemplo, em conteúdos de dicas, conteúdos de conceito. O que é conteúdos de conceito, gente? São conteúdos que mostram a tua personalidade, que mostram quem é essa pessoa. E o terceiro, então, que são os conteúdos de respiro. O que é isso? Pra que isso serve? Então, conteúdos. Vamos de novo. Conteúdos que são, daqui a pouco, de dicas, que pode ser dicas de livros, enfim, e tu pode encontrar vários formatos de dar essas dicas. Conteúdos que são conceituais. O que são conteúdos conceituais, gente? São conteúdos que mostram a tua personalidade, que mostram quem tu é. E conteúdos de respiro. O que são conteúdos de respiro? São conteúdos que no teu feed, eles vão dar literalmente um respiro pro teu feed. Literalmente, é como se eles deixassem mais limpo, sabe? Então, por exemplo, se tu faz muito vídeo, o respiro serve pra... Peraí. O respiro serve para? O que são conteúdos de respiro, gente? Conteúdos de respiro são conteúdos, fotos, que tem
que servem literalmente para dar um respiro pro teu feed. O que é isso? É deixar esse feed mais limpo. Então, por exemplo, se tu faz muito vídeo, lembrar de vez em quando trazer uma foto, sei lá, pode ser uma foto de uma paisagem, ou, não, Mari, nem gosto de paisagem, mas daqui a pouco é uma foto de um café, enfim, né, o que é são conteúdos que são com menos conteúdo, né, eles não têm o papel. Seja foto do cachorrinho, isso. Seja foto do vinho, qualquer coisa. Isso aí. Eles não têm o papel de dar uma informação, mas eles têm o papel de aproximar o teu perfil e de literalmente deixar o teu feed um pouco mais limpo, assim. Então, é uma coisa também que a gente conversa, que é, bom, gente, não dá pra ter um feed só com vídeo. Da mesma forma que não dá pra ter um feed só com foto de livro. Então, se tu faz muita foto de livro, o teu respiro pode ser, sei lá, uma foto com a tua família. Ou se tu não aparece nunca, o teu respiro pode ser uma foto em que tu aparece. Basicamente é aquela foto que tá menos ali, né? Aparece só de vez em quando, esse estilo de foto. Mas de vez em quando ela aparece pra trazer esse dinamismo de postagem, enfim, né? Isso falando muito sobre a harmonia de feed e também falando de equilibrar os seus posts. O que é equilibrar os posts? É não deixar muito monótono, né? Que chato que é a gente já saber que o fulaninho lá vai postar uma foto de livro com o livro pro céu, porque isso acontece. Daí a pessoa identifica que a foto do livro com o fundo de céu é bonita, daí ela faz só esse tipo de foto. Aí identifica que a foto, sei lá, do poema é legal e daí faz só foto de poema. Então, identificar que, assim, tem outras formas, né, de se equilibrar mesmo, né, de não deixar tão monótono essa rede. Então, essa é uma dica. E eu tenho um padrãozinho aqui, aonde fica o branquinho é onde é o respiro, no caso. Acho que eu vou deixar aqui pra galera, Emma, que é colar aqui. Manda aí que a edição se vira depois. Show. E aonde tá o branquinho, então é a tua foto de respiro. Todo o resto são fotos de conceitos, são vídeos, enfim. Mas que tu tenha volta e meia um respiro pra trazer esse dinamismo, enfim. Outra dica... Pode falar. Aquela grande questão, né? Como a gente pode ser criativo, né? Pra não ser, de novo, que entra na ideia de não ser monótono, né? Mas de criar conteúdos criativos, que é uma grande dificuldade, né? Gente... Para finalizar, então, o nosso vídeo, né, Emma? Dicas para produção de conteúdo. Eu tenho esse aqui, que é bem didático que eu faço. E que é o que é isso, né? Basicamente são 3 colunas, tá? Onde eu listo ideias. Como é que eu distribuo essas ideias, né? Uma linha, então, uma coluna, colocar tudo que o teu público quer saber. Todas as coisas que tu acha que essa galera tá afim de interagir. E aí, gente, é listar mesmo, sem pensar como tu vai fazer. É literalmente só listar. Bom, a galera quer saber sobre isso. Então, coisas que te vêm na mente que as pessoas gostariam de saber. A segunda coluna são coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre... Além de livro, né, gente? Livro já tá ali. Então, além de livro, eu gosto de, sei lá, eu gosto de chá, eu gosto de falar sobre energia, eu gosto de falar sobre pôr do sol, enfim, né? Lista coisas que tu gosta, que te identificam. E a terceira lista é para quem tem serviço. Então, que é fazer a lista de todos os serviços que tu pode oferecer para a pessoa. Mari, não tenho serviço. Ok, pega a última coluna e faz coisas que poderiam ser respiro, né? Coisas que tu identifica que tem no teu dia a dia e que tu poderia mostrar como respiro. Então essa é uma dica de produção de conteúdo que é bem rápida de fazer e eu curto porque nos dá várias ideias. Então depois de fazer essas colunas, tu consegue identificar várias coisas que tu poderia ter falado com o teu público e que tu ainda não falou. Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, a gente tem muita coisa para falar disso, né? A Mari poder ficar falando com a gente aqui muito tempo, mas eu acho que a gente tá legal de vídeo já. E eu vou pedir para a Mari fazer o seguinte: Mari, deixa teus contatos, onde o pessoal pode te achar, quem quiser mais dicas, quem quiser conversar mais sobre isso. Quais são os canais aí para te encontrar?
Show! Gente, basicamente eu tô no Instagram, né? Apesar de eu não ter YouTube, enfim, não ter um canal, eu uso a minha rede do Instagram para dar várias dicas, né? É onde eu consigo também interagir com a minha galera. Então é Mariana Rocha RP. Tá, eu E, vou deixar enfim, escrito acho aí que embaixo pode também. deixar isso. E o legal é que a gente vai trocando ideias, né, gente? Eu acho que é muito de cada nicho, né? Então, daqui a pouco vocês têm alguma ideia também que eu não disse aqui, ou querem me trazer alguma dúvida, e quem sabe eu consigo ajudar e consigo responder. Eu tô bem afim de conversar e também entender um pouco mais do mundo dos canais e dos booktubers, enfim. É isso aí. E deixa aqui nos comentários também, porque daí a gente pode conversar, a Mário pode ajudar a responder qualquer coisa. Se você tiver mais curiosidades também, por favor. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse tipo de formato de vídeo que eu estou fazendo agora aqui no canal. E a gente se vê em breve, né? Nunca se esqueça que eu sempre falo que o melhor livro é aquele que é lido. Boas leituras para vocês e até a próxima. Tchau, dá tchau, Mari. Fechou!